Ora, quem diria que Nicole Água de Chuca Hello Kitty mineira iria mentir? Mas parece prática comum entre os cristãos da excremento-direita. Sem mentira, essa gente não prevalece, pois ele espalhou fotos do Frei Chico, irmão de Lula, que sim é presidente do Sindinap, Sindicato dos Aposentados e Pensionistas do Estado de São Paulo, para dizer que ele está envolvido nas maracutaias que foram descobertas no INSS. Só que não, né, Nicole? Ele tem um sindicato sim. Gente, sindicatos não devem ser demonizados, tá? Há sindicatos sérios, como o do Frei Chico, por exemplo, como o meu, o Sindicato dos Radialistas, porque quem não sabe, já fui locutora durante muitos anos da minha vida, e durante a pandemia, eles garantiram 6 meses de cesta básica para mim, porque eu fiquei desempregada na pandemia durante um bom tempo, e só por causa do Sindicato dos Radialistas eu pude me alimentar dignamente. É essa a função de um sindicato sério. Agora, os sindicatos que estão sendo investigados, sim, desviaram bilhões, para ser mais precisa, 6 bilhões e 300 milhões de reais dos aposentados e pensionistas, sem que eles autorizassem descontos em seus pagamentos. Quando o sindicato é autorizado, e a gente deve sim ter um sindicato que garanta os direitos trabalhistas, aí sim pode ser descontado. Agora, tem aposentado no Brasil inteiro que nem faz ideia daqueles descontos que vêm em folha e acham que são obrigatórios, e não são. Sindicato é só quando você autoriza. E aí eu trouxe a matéria para elucidar e de uma vez por todas calar aquela fossa que é a boca da Hello Kitty mineira sobre as investigações. Elas começaram logo depois de Lula ter tomado posse, porque essas falcatruas começaram a acontecer no governo de Satanaro em 2019, e elas só foram descobertas agora porque houve uma investigação que começou logo após a posse de Lula em 2023. Aqui tá tudo explicadinho no vídeo que eu trouxe para você, que eu quero que você espalhe e mande no grupinho do Zap da sua família bolsonarista para ver se eles acordam para a vida. Que esses evangelhos de excremento-direita só prestam para espalhar mentiras e para lutar contra tudo que é direito do pobre e trabalhador brasileiro. Em 2023, nós começamos na CGU uma série de apurações sobre o aumento do número de entidades e dos valores descontados dos aposentados. Importante destacar que esses descontos, eles não começam em 2023, eles começam lá atrás e eles vêm num crescente ao longo dos anos, e a partir de 2023, quando nós assumimos o governo, os técnicos da CGU identificaram um aumento desses descontos ao longo dos anos e um aumento do número de reclamações dos aposentados em relação a esses descontos indevidos, nós começamos essa apuração. Identificamos, em relação aos aposentados, mais de 90% deles não reconheciam que haviam autorizado esses descontos. Alguns, inclusive, ficaram sabendo que estavam sendo descontados na entrevista, porque não tinham percebido ou achavam que era um desconto obrigatório. No caso das entidades, nós identificamos que elas não tinham nenhuma estrutura operacional para prestar os serviços que ofereciam. São entidades associativas que podem oferecer uma série de benefícios, como, por exemplo, um desconto numa academia, um desconto num convênio de plano de saúde, um desconto numa eventual circunstância de enterro e auxílio funerário, algum tipo de auxílio de prestação de assistência jurídica, se o aposentado precisar, enfim, esse tipo de serviços. O que se apurou é que essas entidades não tinham estrutura operacional para oferecer esses serviços, e mais, que 70% delas, na verdade 72% delas, não tinham entregue ao INSS, embora elas estivessem realizando esses descontos, a documentação necessária para que isso acontecesse. Entidades que intitulavam protetoras desses aposentados que estavam sendo descontados ilegalmente no que diz respeito às suas aposentadorias e pensões, uma operação conjunta com a Polícia Federal e também com a Controladoria Geral da União. 14 entidades
unidades da Federação. Foram feitas buscas e apreensões em 34 municípios. 628 policiais federais, foram abertos 12 inquéritos policiais. Resultaram 211 mandados de busca e apreensão, 6 mandados de prisões temporárias, das quais 3 foram cumpridas e 3 encontram-se foragidos ainda. Todas elas tinham assinado esse acordo e realizavam esses descontos antes de 2023. Não é uma situação que aconteceu agora. A apuração começou em 2023, mas esses descontos já vinham sendo realizados anteriormente. O próprio Frei Chico, irmão de Lula, diz que quer que sejam todos investigados, doa a quem doer. E Lula também, doa a quem doer. Ele começou essa investigação. Ele autorizou a Controladoria Geral da União e o Ministério da Justiça, como vocês mesmos viram Lewandowski falando aí. Então não tem para você, Nicole Água de Chuca, Hello Kitty Mineira, cala a sua boca, porque você é um mentiroso contumaz, você é uma pessoa vil, uma pessoa baixa, que de tanto mentir não tá nem sentindo mais. Espalhe essa notícia, Cláudia e Croves.